porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vamos falar isso juntos? 1, 2, 3 e... Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Em outras traduções está, porque andamos, por fé e não pelo que vemos, ou por vista. Eu quero falar nessa noite com você um pouco sobre fé. Irmãos, esses dias, tem horas que a gente tenta falar algumas coisas que a gente quer, mas o que tem fluído do meu coração nesses dias é essa palavra, fé. Eu tenho falado muito nesses dias sobre fé. E eu estava hoje preparando essa mensagem e eu falava, mas eu preguei sobre fé esses dias, Deus, vou falar de novo, eu quero falar sobre fé. Sabe, a gente percebe que o Espírito Santo está sensível às nossas vidas, ao nosso tempo, aquilo que nós estamos vivendo. E talvez o que nós mais estamos precisando, irmãos, é de fé. O que nós mais estamos necessitando é de fé. A palavra então diz aqui que, porque nós vivemos pela fé. Diga, eu vivo pela fé. Amém? Hebreus diz o justo. Quem é justo aqui? Você foi justificado, irmãos. Não é porque você é bom, não, é porque você foi justificado. Quem é justo aqui? Você deve viver pela fé. Então, a gente percebe nessa palavra aqui, que a palavra do apóstolo Paulo é, nós vivemos por, a fé é o meio pelo qual nós vivemos. Vivemos por fé. A fé é o meio pelo qual nós vivemos. Muitas pessoas, elas acreditam nas filosofias, nas crendices, costumes, nas tradições, mas viver, a Bíblia diz que é somente quem tem fé. Amém? Não trata-se do que você acredita, trata-se do que você crê. Porque, pastor, acreditar e crer é diferente, ter fé é diferente, sim. Acreditar, quando essa palavra fé ela é mais profunda, porque a fé não é o que você acredita, a fé ela é a certeza, a Bíblia diz. Muitas vezes você fala assim, eu acredito em você, mas você não tem certeza que aquilo é verdade. Então, acreditar em algo, acreditar em uma pessoa, acreditar em uma palavra que você recebeu é uma coisa, ter fé é outra coisa, porque a fé fala de certeza, de convicção. Então você não está aqui porque você acredita em Deus, porque você tem fé em Deus, é diferente. É porque a sua convicção, a sua certeza faz você crer nesse Deus. Então tudo, irmãos, acontece por meio da fé. Diga, tudo acontece por meio da fé. Você veio aqui hoje, por quê? Porque você teve fé que vindo a esse lugar, você receberia algo nesse lugar que faria bem para você. Quando você vai no hospital, por exemplo, você vai consultar. Você foi no hospital por quê? Porque você teve fé que o médico poderia lhe ajudar. Até para tomar um remédio e para ser curado por aquele remédio, você precisa de fé. Porque sem fé você não toma o remédio. Quantos aqui tomam remédio que você não tem fé que ele tenha feito nenhum na sua vida? Ninguém toma. Então até para tomar o remédio, então pastor, quem curou foi a fé ou foi o remédio? Quem curou foi o remédio, mas você para tomar o remédio precisou de fé. É por isso que a palavra diz que pela fé nós vivemos. Hebreus, no capítulo 11, tem uma expressão que se repete muitas vezes aí, falando de vários homens de Deus. A palavra vai dizer o quê? Pela fé, pela fé, pela fé. Diz aí, pela fé os antigos obtiveram testemunho, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, pela fé Abel ofereceu a Deus o seu sacrifício, pela fé Enoque foi trasladado, pela fé Noé divinamente instruído acerca das coisas que ainda iriam acontecer, pela fé Abraão quando chamado obedeceu, pela fé peregrinou em terra alheia, pela fé ele
a sua esposa também teve um filho. Então fala mais, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou os seus 12 filhos. Pela fé, José, próximo de morrer, fez menção dos seus ossos, para ser levado para a terra de Canaã. Pela fé, Moisés, sendo já nascido, foi escondido. Pela fé, quando o homem já feito recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, pela fé abandonou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé atravessaram o Mar Vermelho, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, pela fé Raabe a meretriz foi salva, pela fé. Tudo é pela fé. As circunstâncias foram diferentes. Um foi salvação, outro foi oferta, outro viveu um milagre de ver o mar se abrir. Enfim, as situações aqui, outro foi trasladado. Mas o que ocasionou tudo isso, o motivo, a razão pela qual tudo isso aconteceu com eles foi a fé. Então, eu não sei o que você vai viver. De repente é diferente do que eu vou viver, mas o que vai promover isso, o que vai trazer isso à existência na nossa vida é a fé. O que você precisa, quem vai trazer isso é a fé. Amém? Portanto, a palavra diz que tudo o que nós fazemos, se não for baseado na fé, é pecado. Tudo o que nós fazemos, se não for baseado na fé, é pecado. Portanto, eu quero falar com você nessa noite hoje, um pouco a respeito de fé, e diga, eu quero que você repita isso para você gravar aí, diga, eu preciso de fé, para começar, para permanecer e para concluir. Glória a Deus. Para essas 3 etapas na nossa vida, nós precisamos de fé. A Bíblia diz que os hebreus saíram do Egito por meio da fé. Eles caminharam no deserto por meio da fé. E eles chegaram em Canaã e conquistaram Canaã por meio da fé. Ou seja, para nós iniciarmos como eles aqui, eles saíram do Egito, eles tiveram essa audácia de deixar o Egito para caminhar para um lugar que eles nunca tinham visto. E isso aconteceu por quê? Porque eles creram na palavra de Deus a Moisés. Deus estará dando fé para mim, para ti, para nós também, né? Começarmos, permanecermos e concluirmos. Muitas vezes, para deixar o mundo, é isso que nós vamos precisar, irmãos, de fé. Uma pessoa que deixa o mundo, ela deixou por quê? Porque ela creu, ela acreditou que existe algo a mais do que a ilusão desse mundo. Para fazer essa troca, a gente primeiro coloca isso numa balança. Você que serve a Deus, você que entregou a sua vida a Deus, você um dia teve que fazer uma escolha de aceitar a Cristo, de confessar a Cristo como seu Salvador, e isso implicou em você olhar para a sua vida lá no mundo, como você vivia, preso nos vícios, nas drogas, nas bebidas, nos costumes errados, nas crendices humanas, nas tradições humanas, nas coisas que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, e muitas vezes nada daquilo condiz com a palavra de Deus, e você vivia apenas em cima de costume. E você teve que olhar e dizer, Deus, a palavra não disse que é assim, então você teve que crer que a palavra de Deus traz para você um entendimento, então, de que existe algo a mais para você, além daquilo que é a ilusão desse mundo. Que o mundo tem dito para mim e para você. Então, todas as pessoas, irmãos, que ficam presas ao mundo, é porque elas ainda estão tentando encontrar aquilo que nós só encontramos em Deus. Quanto mais cedo nós cedemos para Jesus, menos nós sofremos. As pessoas que elas ficam presas no mundo é porque elas estão tentando encontrar algo, buscar algo, uma alegria, uma paz, uma felicidade, uma realização, que ela só vai encontrar aquilo em Deus. Quantas pessoas que você vê cheias de conquistas, de realizações, dizendo que a vida não tem sentido. Por quê?
porque elas estão procurando algo, irmãos, que nós só podemos encontrar em Deus, só podemos encontrar no Senhor. E aí as pessoas partem para, aos prazeres da carne, do mundo, para tentar encontrar isso. Então, para eles deixarem o Egito, foi necessário eles terem fé. Para eles atravessarem o deserto, também foi necessário eles terem fé. Fé de crer que Deus iria guiar eles e suprir eles. Você já viu aqueles filmes de deserto? Que para onde você olha só é areia, não tem nada diferente. Não tem uma areia diferente da outra, para você sempre se situar. Eu passei aqui, para onde você olha é tudo igual. Eles precisavam, irmãos, para atravessar um deserto, eles precisavam no mínimo de um guia, de alguma coisa que os guiasse, eles não estariam perdidos. Mas a Bíblia diz que eles entraram naquele deserto, para atravessar aquele deserto, confiando que Deus seria o seu guia, que Deus iria levá-los para o lugar que Ele havia prometido a eles. Então, estar no deserto significa dizer que você está atravessando de um lugar para outro. Você conseguiu entender isso? Estar no deserto não é a pior coisa do mundo, irmãos. Porque às vezes nós julgamos que o deserto é pior do que o Egito. Por quê, pastor? Porque no Egito tinha comida, no Egito tinha, por mais que não era tão boa a vida, mas lá tinha algumas coisinhas, era escravizado, apanhavam, sofriam, mas tinha comida, tinha, sabe, eu não tinha que depender plenamente de Deus, eu tinha, por mais que pouco, mas eu tinha. Mas o deserto, eles estavam atravessando aquele deserto, e atravessar o deserto significa dizer que você está saindo de um lugar para outro, porque ninguém constrói casa no deserto, ninguém mora no deserto. Então, nós precisamos olhar o deserto, sabe, como esse lugar, não como um lugar que você vai permanecer aí. De repente você hoje está passando por um deserto, eu não sei, não conheço a sua vida. Mas nós estamos passando por esse deserto. E geralmente quando Deus, geralmente não, o deserto aqui, quando Deus mostra essa tipificação, dos problemas que nós passamos, o deserto está falando de você sair de um lugar ruim para ir para a promessa de Deus. Amém? Então, eu quero pedir a você, ressignifique o teu deserto nessa noite. Dê um novo significado para o teu deserto nessa noite. Nós, às vezes, vemos, muitas pessoas, especialmente nesse tempo de tanta dificuldade, muitas pessoas querem tirar suas vidas. Frequentemente eu recebo ligações ou pessoas pedindo ajuda nesse sentido. Por quê, irmãos? Porque as pessoas, elas, ao entrarem em algum deserto, ela pensa logo, eu vou morrer aqui. Porque o deserto impede você de ver qualquer horizonte. Olhe para cá. O deserto impede você de enxergar qualquer esperança, porque para onde você olha é do mesmo jeito. Mas entenda, o Deus que estava com você e tirou você lá do Egito, Ele está com você nesse deserto que você estiver passando, ou porventura irá passar. E eu tenho certeza que se você olhar para trás, de repente você já atravessou algum deserto, e você não morreu lá. Amém? Glória a Deus. Então, sabe, olhe para o seu deserto, dê um novo significado a ele nessa noite. Você deve olhar para o teu deserto entendendo o que você está passando. Então eu venho dizer para você nessa noite, sabe, você está atravessando, você está em fase de transição, você está se deslocando de um lugar para outro. Glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Sempre há alguém passando por um deserto. Portanto, nós precisamos trazer esse novo olhar para o nosso deserto. Porque se nós morrermos no deserto, se nós morrermos lá no deserto,
nós teremos morrido no meio do caminho. E Deus nunca deixou os seus no meio do caminho. Glória a Deus. Sabe, só morre no deserto quem perde a fé, irmãos. 600 mil homens de pé saíram do Egito, porque creram na palavra de Deus. E a Bíblia diz que desses 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças, 600 mil homens de pé, apenas dos que tinham 20 anos para cima, apenas 2 não perderam a fé: Josué e Calebe. A Bíblia diz que o resto todos morreram no deserto. Por quê? Porque eles perderam a fé. Portanto, morre no deserto quem perde a fé. É por isso que a fé é importante para você sair, sim, mas a fé é importante para você permanecer. Sabe, irmãos, eu vejo muitas pessoas que, sabe, porque entregaram sua vida a Jesus um dia, e aí carregam um rótulo de crente, e pensa que isso muda a sua vida. Não. A fé precisa permanecer no seu coração, dia após dia. Você não pode deixar essa fé que você um dia recebeu para sair do Egito, para atravessar o deserto da vida. Nós precisamos de fé para crer que Deus vai nos suprir, crer que Deus vai estar conosco. Então, o povo, eles creram, eles saíram, eles atravessaram o deserto, e até para entrar, até para possuir a herança, a promessa de Deus, eles também precisaram de fé. A Bíblia diz que quando eles estavam aproximando da terra, que eles enviaram os espias para olhar a terra, o que aconteceu, irmãos? 10 deles perderam a fé, e voltaram e esmoreceram as pessoas. 10 deles voltaram após ver aquela terra maravilhosa que Deus o havia levado, e a Bíblia diz que eles literalmente perderam a fé. Mas Paulo disse, e ele fala isso usando uma expressão seguinte: eu estou plenamente certo de que o Deus que começou a boa obra, Ele há de completar. Irmãos, eu amo esse texto. O Deus que começou, ou seja, o Deus que um dia te ajudou a iniciar algo, Ele diz, esse mesmo Deus, Ele há de completar essa obra na sua vida. Se você desistir, Ele não pode completar, mas se você permanecer, Ele há de completar aquilo que Ele começou na sua vida. Alguém me entende? Então, toda Canaã está ocupada, irmãos. O povo chegaram, Canaã fala de lugar de bênção, Canaã fala de lugar, né, de prosperidade, lugar de promessa. E a palavra diz que quando eles chegaram e avistaram aquela cidade, aquela terra, melhor dizendo, eles viram os moradores e eles se desanimaram, eles se esmoreceram. Eu quero que você fale profeticamente nessa noite, diga assim: eu estou chegando. Diga forte, mas diga para o diabo ouvir, diga: eu estou chegando. Amém, irmãos? Glória a Deus. O povo de Deus tem que estar animado. O diabo tem que saber, eu estou chegando. Porque Deus prometeu algumas coisas para nós, e às vezes perto de chegar, o diabo consegue esmorecer a gente. E é uma das piores fases de se esmorecer, quando está chegando. Porque você olha, rapaz, tanto que eu caminhei, tanto que eu andei, tive que sair do Egito, aquele monte de praga, aquele monte de situação difícil, tive que atravessar o Mar Vermelho, tive que andar todo esse deserto, 40 anos de sofrimento, e agora eu vou desistir. Mas isso não passou pela cabeça deles. Por quê? Porque os 10 que foram, a Bíblia diz que eles voltaram esmorecidos, e eles também esmoreceram o povo. É por isso que nós precisamos, diante daquilo que Deus nos prometeu, a convicção que nós temos nos fará fazer isso. É você dizer: eu não vou voltar, eu não vou retroceder, eu não vou parar. Por quê? Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que começou é fiel para terminar. Portanto, tudo que Tiago diz é resistir ao diabo e ele fugirá. Resistir o diabo e ele fugirá. Mas nós, às vezes, irmãos, estamos resistindo a Deus e fugindo do diabo.
O texto sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas a maioria das pessoas estão vivendo esse texto exatamente ao contrário. Estão resistindo a Deus e fugindo do diabo. Verdade ou não? As pessoas, quando são chamadas, convidadas para viver pela fé, elas resistem, elas falam, não, agora não, vamos na igreja, falando, vai ouvir uma palavra de Deus, vai gerar fé no seu coração, vai ser bênção para você, e elas, não vou não, eu estou trabalhando, eu estou assim, eu estou cansado, eu não sei o quê, e inventa tanta desculpa, resiste ao chamado de Deus, e por resistir a Deus, fogem do diabo. Mas a Bíblia diz que quem vive ao contrário dessa palavra, vive não, fugindo do diabo, mas é o diabo que foge de você. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos você se prostrar, se render a Deus, a sua palavra, e resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, o diabo, talvez você não sabe disso, e é por isso que muitas vezes ficamos com medo. O diabo tem mais medo de você do que você dele. Vou dizer de novo, o diabo tem mais medo de você do que você dele. Qual é o problema? É que às vezes você não sabe disso, ou às vezes você não acredita nisso. E por não saber ou por não acreditar nisso, nós ficamos mais com medo dele do que ele de nós. Então veja, todos os filhos de Israel saíram do Egito. Escute isso aqui. Todos os filhos de Israel saíram do Egito. A Bíblia diz que não ficou um. Não teve ninguém, irmãos, quando Moisés conclamou o povo para sair, não houve ninguém que ficasse no Egito. Não teve aquela pessoa do contra, que disse assim, não, eu vou ficar aqui. Não teve. Todos, a Bíblia diz que todos saíram. Faraó até tentou fazer com que alguns ficassem. Ele disseram, não, vai só vocês, deixa as mulheres, as crianças. Então ele responde, não vai ficar ninguém. Vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças e vai os velhos. E vai o nosso gado, não vai ficar nada aqui. Você sabe o que quer dizer essa palavra, irmãos? Ninguém ficou no Egito, ou seja, ninguém se interessou, ou ninguém teve medo de sair do Egito. Então isso aqui traz para nós um entendimento muito interessante. Escute, se o povo naquele momento de sair do Egito, não teve ninguém que teve medo de sair, que o medo venceu ele, não, todos saíram. Isso fala que no começo, geralmente no começo, todo mundo crê. No começo todo mundo acredita. No começo ter fé não é difícil, irmãos. Aqui dentro da igreja, enquanto você está ouvindo essa palavra, não é difícil você falar, rapaz, é mesmo, ó. Sabe que tem razão? Quando nós vamos começar algo, não é difícil, a gente geralmente está animado. Observe isso nos casamentos, por exemplo. Quando vai casar, é um ânimo danado, né? Depois estão se pegando nos tapas. Querendo separar, dizendo que não aguenta mais. Sim ou não? Observe isso na vida cristã. Quando uma pessoa se converte, ela está naquele primeiro amor, nada detém ela de vir para a igreja, se chega alguém na casa dela, manda embora, eu vou para o culto. Aí passa o tempo, arruma desculpa para não vir para o culto. Observe isso quando alguém vai começar um empreendimento, por exemplo. Irmãos, começar o empreendimento é interessante. Por quê? Porque a gente sempre só lembra das coisas que vai dar certo, né? Aí eu vou prosperar, aí eu vou comprar isso, aí eu vou comprar aquilo. Na hora que vem as lutas, as dificuldades, rapaz, será que é isso mesmo para mim? Queridos, o povo teve ânimo para começar, porque começar é fácil. Está pegando? Começar é fácil.
mas você precisa ter fé, para continuar, para concluir aquilo que você começa. Glória a Deus. Isso fala então dessa expectativa que nós não podemos perder. Crer não é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é permanecer crendo. Crer hoje é uma coisa, crer amanhã é outra coisa. Crer depois da manhã, quem sabe, né? Não. 38 anos, um homem ficou na beira de um tanque com a mesma convicção de que ele ia ser curado. Não foi da forma que ele queria, mas Jesus veio, foi lá, passou, licença, foi lá naquele homem e disse: filho, tu quer ser curado? Quero, pois levanta e anda. Por quê? Porque ele não perdeu a sua fé. Irmãos, aquela história daquele homem paralítico eu acho tão interessante. Por quê? Porque você vê Jesus, eu acho isso aqui tão assim extraordinário, porque Jesus entra num lugar que está cheio de gente doente, tinha as pessoas com as piores enfermidades ali naquele tanque, porque era um lugar místico ali, e Jesus entra ali, a palavra não faz menção dele curar ninguém, só aquele homem. Ele entra ali, licença aí cego, licença aí, você que está com essa doença aí, você que está leproso, licença, foi lá no homem que estava paralítico, dizendo: você quer ser curado? Mas não tem quem me coloca no tanque. Sabe, parece que ele foi ali, decretado, como diz o outro, para curar aquele homem. Por quê? Porque ele permaneceu crendo, irmãos. Porque ele teve fé para um dia começar a ficar naquele tanque, permaneceu e concluiu. A fé dele ali levou Jesus até ele. Então, o nosso maior desafio não é crer hoje, é crer sempre. Você tem fé hoje? O que te trouxe você na igreja hoje, irmãos? Você pode dizer bem alto? A fé. Se você não vir à igreja amanhã, é por quê? É porque você perdeu a fé. Porque o que traz você aqui é a fé. Então não me venha com desculpa: é porque isso, é porque falar de mim, é porque não sei o que, é porque ninguém gosta de mim. Não, irmãos, é porque você perdeu a fé. Porque a tua fé é aquilo que te move. A tua fé é aquilo que traz determinação no seu coração. Não importa com quem gosta e quem não gosta de mim, com quem fala, quem não fala de mim, ou quem fala ou quem não fala comigo. A minha fé está em Deus. A minha fé está que a determinação que eu tive ontem não tirara de mim. Hoje você vê tanta desculpa na boca das pessoas. Desculpas. Eu creio que eu falo com pessoas aqui que tiveram fé para deixar o Egito. Eu creio que eu falo com pessoas aqui que tiveram fé para deixar o Egito. Mas eu venho dizer para você, você precisa permanecer crendo até o fim. Jesus disse: aquele que permanecer até o fim. Então, quantos aqui precisam de fé para começar? Diga: Jesus, eu preciso. Se você quer, diga: eu preciso, Jesus, eu preciso de fé para me começar. Irmãos, são pessoas que, às vezes, pessoas que não têm fé para começar, geralmente são chamadas de covardes, né? Porque ela consegue ter a visão, entendimento, mas não crê, não acredita, não tem essa fé para começar. Então, que você não seja covarde, mas que você seja um homem, uma mulher cheia de fé. Eu sei que Deus quer começar algumas coisas na sua vida, e todo começo precisa de fé. Mas já adianta você, o começo é a parte mais fácil. Então, para nós terminarmos aqui, o deserto fala desse momento crucial, que é onde nós
às vezes desistimos, o povo, eles saíram, creram para sair do Egito, mas eles não permaneceram crendo em alguns momentos. Teve alguns momentos que eles, começavam a titubear na fé. Se não fosse Moisés ali para animá-los, né, para socorrê-los e ajudá-los, eles em muitos momentos teriam desistido. Então, ninguém se torna forte, cheio de fé, ninguém se torna forte, irmãos, apenas deitado em um sofá. O deserto às vezes vem justamente para nos treinar. O deserto não é uma exclusividade sua, que está aqui nessa noite. De repente você passa por algum deserto hoje, e você pensa que isso é só na sua vida. Irmãos, de vez em quando você conversa com pessoas que têm problemas, e quando vai falar com você, eles expressam o problema deles como parece se só eles tivessem problemas. Queridos, deserto não é uma exclusividade somente sua. Todo mundo passa por deserto. Até Jesus passou por um deserto. Amém? Então, não é algo que você apenas passa. No deserto, nós somos treinados para confiar em Deus. É no deserto que nós passamos as maiores privações, mas também é no deserto que nós vivemos os maiores milagres. O povo não tinha nada ali, o povo não tinha como, receber algumas coisas ali naturalmente, como nós vemos, né, como nós recebemos. Então no deserto não tinha farmácia, Deus era o remédio. No deserto não tinha plantação, Deus era a provisão. No deserto não tinha esconderijo, Deus era a proteção. Ou seja, o deserto é o lugar que Deus tira tudo que você confia, para você aprender a confiar somente nele. É aquele momento que nós somos, provados, é aquele momento que nós somos esticados, espremidos, para aprendermos a ser resiliente, aprendermos a chegar na nossa melhor forma. Então, morrer no deserto significa morrer no meio do caminho. Deus não te chamou você para morrer no meio do caminho. Deus não chamou você para ir longe. Deus chamou você para ir até o fim. Quantos aqui precisam de fé para continuar? Fé para continuar. De repente você está se sentindo tentado a parar algo, desistir, voltar, porque está tudo difícil. Nós precisamos de fé para continuar. Fé para persistir. Eu quero falar, você está no lugar certo. Porque aqui é o lugar que essa fé é ministrada no seu coração. Essa palavra que você ouve nessa noite está derramando uma porção de fé no seu coração. Canaã representa, irmãos, o lugar da nossa conclusão, o lugar de onde nós vamos, ver cumprido o desejo do nosso coração. Jesus, pendurado na cruz, ele diz: está consumado, ou seja, está concluído. E ele diz: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado, está concluído. Ou seja, está concluído é quando você percebe que tudo está terminado. Então você fala assim: agora eu posso relaxar um pouco. E a Bíblia diz que quando ele diz está consumado, ele abaixa a cabeça e entrega o espírito. Entenda uma coisa: não abaixe a sua cabeça e não se renda antes de concluir o que Deus um dia fez você começar. Jesus, ele só abaixou a cabeça e se rendeu quando ele disse: agora está consumado. Baixou a cabeça e se rendeu ao Pai. Enquanto você não concluir, enquanto você não puder dizer como Jesus: está consumado, está concluído, o que Deus me entregou para fazer, não abaixe a sua cabeça e nem renda-se diante das situações da vida. Talvez esse seja o momento de maior desafio na nossa vida. Estou terminando. 2h30 eu termino.
Ela fala assim, isso é meia hora, tá, irmão? Estou brincando. Tá bom não? 10 minutinhos. Então, esse momento quando você avista Canaã, eu creio que esse é um dos momentos mais desafiadores na nossa vida. Você observa que quando Jesus estava prestes a concluir a obra expiatória na cruz do Calvário, o diabo levantou várias pessoas ali em volta da cruz, ali passavam e viam, e eles diziam, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça da cruz e creremos. A tentativa do diabo, desesperada, porque ele via que a obra estava sendo concluída, e ele sabia que se ele concluísse aquilo, seria o seu fim. Então ele tenta de todas as formas fazer Jesus desistir. Irmãos, todas as vezes que você viver uma tentação mais forte do que a normal, todas as vezes que você viver um desafio maior do que o normal, significa dizer que o diabo está vendo que você está prestes a concluir algo de Deus na sua vida. E às vezes nós não percebemos isso, e nós voltamos, nós cedemos. Quando o povo estava prestes a entrar na terra, o diabo faz aqueles 10 homens voltarem, com aquele discurso negativo, para desanimar a congregação. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, ei, não temas, não tema as notícias que você ouve aí fora. Por quê? Porque quem entrega essas notícias são pessoas que não têm a mesma fé que você. E você vê tantas pessoas, sabe, morrendo de medo nesse tempo, porque eles estão baseados na notícia da terra. Irmãos, o Evangelho não podia ter um significado melhor. Boas novas. Não poderia haver um significado melhor para a palavra Evangelho. Porque tudo que é desafiador para nós são as más notícias. Então você está aqui ouvindo a boa nova, a boa notícia. Então, se você precisa de fé para começar, para permanecer e para concluir, você vai encontrar isso na palavra de Deus. Espero que Ele possa ter colocado no seu coração a porção de fé. Muitos dizem que a fé não tem tamanho. Tem, a Bíblia diz que tem sim. Tem pessoas com fé pequena e pessoas com fé grande. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Então, sabe, peça que o Espírito Santo faça a sua fé crescer, para que você possa começar, permanecer e concluir. Talvez você diga, pastor, eu tenho dificuldade em começar as coisas. Eu tenho dificuldade em iniciar porque eu olho somente para a dificuldade. Irmãos, já reparou que tem pessoas que quando vai começar algo, a primeira coisa que ele olha logo tudo, mas isso aqui é difícil, isso aqui fulano tentou e não deu certo, isso aqui nós precisamos analisar um todo, é bem verdade, mas o seu foco precisa estar que vai dar certo. É por isso que muitos de nós, às vezes, não começamos, porque nós olhamos apenas para a dificuldade. Então, se você tem dificuldade para começar essa fé, você precisa dela no seu coração, e de repente você é aquela pessoa que diz assim, pastor, eu sou uma pessoa que eu até começo as coisas, mas no meio do caminho eu sempre costumo desistir, sabe? Conhece alguém assim? Todo dia começa uma coisa diferente, todo dia inicia algo diferente. Está sempre começando e sempre deixando tudo pela metade. E talvez você diga, pastor, a minha dificuldade é que quando eu estou para concluir, eu desanimo. Nada e morre na praia. Você precisa de fé. Fé no seu coração.